Você pode querer muito. Você pode clamar aos céus com os punhos cerrados e os olhos úmidos. Pode gritar seus desejos ao universo, escrever metas em cadernos caros, preencher quadros de visualização com imagens de mansões e carros esportivos. Mas nada, absolutamente nada virá até você apenas porque você quer. Porque o universo não ouve palavras, ele ouve vibração, ele sente o seu estado. E o seu estado, não o seu pedido, é o que molda a sua realidade. Veja, o mendigo quer riqueza, o solitário quer amor, o doente quer saúde, mas vibram, a cada segundo, exatamente o oposto do que pedem. Eles são o pedido, não a resposta. E o universo, obediente e impessoal como é, devolve ao homem não o que ele deseja, mas o que ele é. Você não atrai o que sonha quando fecha os olhos. Você atrai o que vibra quando acorda. E o que vibra é o seu sentimento dominante. Essa é a lei esquecida, a mais antiga, a mais invisível e a mais implacável. Neville Goddard não escreveu sobre desejo como se fosse oração. Ele escreveu como se fosse criação. Porque para ele e para os poucos que realmente compreendem, desejar não é implorar. É assumir o estado do desejo realizado. É pensar de um lugar e não sobre ele. Você não medita sobre riqueza. Você se veste com ela. Você não pede amor. Você caminha como se fosse impossível viver sem ser amado. Você não visualiza saúde como se fosse um milagre. Você a incorpora como se já estivesse curando o mundo com sua energia. O que separa os que manifestam dos que apenas desejam é a coragem de sentir antes de ver. Porque o mundo visível é atrasado. Ele é uma sombra, não a fonte. Tudo o que você vê foi primeiro um estado invisível, mantido com fé, com consistência, com convicção inabalável. Thomas Edison não esperava que a lâmpada funcionasse. Ele sabia com tal intensidade que a realidade física não teve escolha, a não ser se dobrar à sua vibração. Walt Disney não construiu um império com dinheiro. Construiu com imaginação, com a vibração constante de um mundo mágico que ele via antes que qualquer um acreditasse. Você acha que esses homens eram especiais? Não. Eles apenas ousaram viver em um estado de consciência onde o que queriam já era real. E isso é a verdadeira arte da criação. Mas isso exige sacrifício. Sacrifício do velho eu. Daquela parte de você que vibra na frequência da falta, do medo, da dúvida, da comparação. Você terá que enterrar esse eu. Sem cerimônia, sem luto. Você terá que ser insano à primeira vista. Andar pelas ruas como se já fosse o que ninguém acredita que você é. Falar com confiança antes de ter qualquer prova. Sorrir quando tudo parece dar errado. Acreditar, não como um consolo, mas como um decreto. É aí que a mágica começa. Porque o seu mundo exterior, aquele que parece sólido, definitivo, impossível de mudar, é apenas um espelho sem coração. Ele não reflete o que você quer ver. Ele reflete o que você realmente sente ser verdadeiro. Você vibra escassez, atrai contas. Você vibra ansiedade, atrai atraso. Você vibra gratidão, atrai abundância. Você vibra confiança, atrai oportunidade. É sempre uma dança silenciosa entre você e o invisível. E aqui está o segredo que poucos aceitam. O mundo não muda para depois você se sentir diferente. Você se sente diferente e só então o mundo muda. Nunca o contrário. Você pode esperar uma vida inteira e ao decidir, você ativa o ponto de inflexão. O instante exato em que a realidade invisível começa a se reorganizar ao redor do seu novo estado de ser. Você não verá faíscas no céu, não ouvirá trombetas, mas sentirá no ar ao seu redor. Um deslocamento sutil, uma leveza estranha, como se o mundo silenciosamente começasse a se curvar à sua nova frequência. É aqui que a maioria desiste. Eles sentem algo por um dia, 2, e então voltam para o antigo eu. Velhos hábitos, velhos pensamentos, velhas lamentações. A vibração se desfaz como um sonho pela manhã, e eles dizem que nada funciona. Mas não é que não funciona. É que você parou de vibrar. É que você se desconectou.
Você voltou a ser o mesmo, e o universo, fiel como é, apenas continuou refletindo o mesmo. Você quer mudar tudo? Então não pode mais ser a mesma pessoa. Precisa mudar sua postura, sua linguagem, seu silêncio, sua energia ao entrar em uma sala. O que você permite, o que você tolera, o que você aceita como possível. Essa é a verdadeira morte e renascimento. Morrer para o velho eu, para os velhos paradigmas, para a velha história que você contou a si mesmo por tantos anos. E então, renascer no novo estado. Um estado onde você não apenas deseja, mas carrega aquilo que quer. Você se torna tão magnético que o mundo não tem escolha. Você se torna inevitável, mas essa inevitabilidade exige resiliência vibracional. Exige que você vibre alto, mesmo quando tudo está baixo. Que você escolha sentir-se vitorioso, mesmo quando há derrota. Que você mantenha o estado como se já fosse, mesmo quando tudo parece dizer que não é. Porque a verdade é esta: o que você vê é o eco do que foi. O que você sente agora é o prenúncio do que virá. Imagine o seguinte: você é um transmissor e a realidade, um receptor. Você não precisa gritar. A frequência correta sempre será ouvida, mas você precisa manter essa frequência com consistência, até que o receptor sintonize. Não é sobre perfeição, é sobre persistência vibracional. Não importa se um pensamento negativo passa, importa se você vive nele. Você não é um pensamento, você é o observador e, mais ainda, o programador. Você pode reescrever, pode reencenar, pode escolher de novo a cada momento. E ao fazer isso com verdade, o universo responde. Imediatamente? Nem sempre. Mas inevitavelmente, sim. Porque a vibração é uma linguagem sem mentiras. Ela não pode ser manipulada com palavras. Ela não pode ser forçada com otimismo falso. Ela é o reflexo mais puro da sua verdade interna. E se a sua verdade interna for alinhada com grandeza, ela virá, na hora certa, do jeito certo, com a força de um destino que não pode mais ser evitado. E aí você entenderá, porque a realidade não responde a prazos. Ela responde à presença, ela responde à sua habilidade de permanecer firme no estado assumido, mesmo quando nada ao seu redor valida essa escolha. Você quer saber por que os poucos conseguem e os muitos falham? Porque os poucos persistem na consciência correta. Os muitos são como ondas, agitados por qualquer vento, dobrados por qualquer evidência contrária. Mas os criadores, os verdadeiros criadores, eles vivem da fonte, não das circunstâncias. Eles não pedem permissão à realidade para sentir o que precisam sentir. Eles sentem primeiro e então, inevitavelmente, magnetizam a realidade correspondente. Essa é a verdadeira fé, não religiosa, mas criativa. A fé de que o invisível é mais poderoso que o visível, de que o estado interno é a única causa, de que a imagem mantida no coração é mais real que os números da conta bancária ou os olhares céticos ao redor. E a partir dessa fé surge uma força, uma confiança que não é arrogância, é domínio. O domínio de quem compreendeu que a vida não está acontecendo com você. Ela está sendo projetada por você. Não é o que fazem com você. É o que você vibra com isso. Não é o que o mundo oferece. É o que você aceita como seu. Não é o que você quer. É o que você decide ser. E ser é um verbo sagrado. É o começo de toda a criação. Você quer ser rico? Então pare de agir como pobre em sua mente. Você quer amor? Então pare de carregar abandono no seu peito. Você quer liberdade? Então pare de se prender a histórias antigas que te mantêm pequeno. O mundo muda quando você muda. E mudar não é convencer os outros, é convencer a si mesmo. Imagine agora que tudo que você quer já é seu, não apenas com imagens, mas com sensações, com textura, com peso, com cheiro, com o tipo de paz que só vem quando não há mais dúvida. Mantenha esse estado, respire com ele, caminhe com ele, durma com ele. Porque se você vive nele,
Ele terá que viver em você. O universo é espelho, mas também é solo. E sua vibração é a semente. Você nunca colhe milho de uma semente de trigo, então nunca colherá abundância vibrando escassez. Nunca colherá aceitação vibrando rejeição. Nunca colherá oportunidade vibrando indignidade. Tudo começa com o seu estado interior. E o estado é um conjunto de pensamentos, emoções e suposições habituais. Você quer mudar sua vida? Mude suas suposições. Mude o que você assume ser verdade quando ninguém está olhando. Porque é aí que está a raiz. É no escuro da mente que os mundos são plantados ou destruídos. Assuma agora a posição daquele que já é. Seja como Lincoln escrevendo discursos antes mesmo de ser eleito. Como Ford projetando motores quando ainda andava a pé. Como Carnegie estudando negócios quando era apenas um operário. Eles não esperaram pelo mundo. Porque um dia você entenderá. A manifestação verdadeira não é apenas conquistar o que quer. É tornar-se alguém que não precisa mais se provar. É viver tão alinhado com sua vibração mais elevada que tudo que não corresponde a ela simplesmente deixa de existir no seu campo. Você não luta contra a escuridão. Você acende a luz. Você não combate a escassez. Você vibra abundância. Você não exige respeito. Você se torna alguém que só atrai o que já respeita a própria luz. E a essa altura, o propósito começa a emergir. Não o propósito que vem do ego, de ser aplaudido, seguido, admirado, mas o propósito que vem da alma, de ser ponte. Ponte entre o invisível e o possível. Entre o que a humanidade ainda teme e o que você já decidiu encarnar. Neville dizia, você é Deus em ação, não como metáfora, mas como uma afirmação direta da sua responsabilidade criadora. Você está criando, o tempo todo, com cada pensamento aceito, com cada emoção sustentada, com cada ideia repetida. A pergunta nunca foi se você está criando. A pergunta é, o que você está criando? Você já criou a escassez, já criou as limitações, já criou os bloqueios, com estados mantidos por anos. Agora é hora de criar o oposto, com a mesma intensidade, com a mesma dedicação, com a mesma vibração constante que você usava para justificar o porquê não podia. Porque a energia é neutra. Ela não favorece o positivo ou o negativo. Ela favorece o consistente. E a sua vibração dominante é o voto que você renova todos os dias, mesmo sem perceber. Por isso, desperte. Não apenas para o poder de visualizar, mas para o poder de permanecer. De ser aquele que vibra o novo mundo, mesmo quando tudo ao redor ainda insiste no velho. Você é o portal. O campo ao seu redor é influenciado por você. Sua casa, sua rua, sua cidade, tudo responde ao campo vibracional que você sustenta. E esse campo começa no silêncio da sua mente. É lá que você desenha o império, ou reconstrói a prisão. É lá que você aceita ser médio, ou decide ser eterno. É lá que você se lembra de que foi criado à imagem de um Criador, e que criar é o seu direito de nascimento. Mas criar exige responsabilidade. Você não pode mais vibrar raiva e esperar paz. Não pode mais vibrar inveja e esperar abundância. Não pode mais vibrar julgamento e esperar conexão. A sua energia é a sua assinatura. E o mundo responde a ela sem falhas. Você quer construir um legado? Então vibre para além de você. Vibre como quem sabe que sua frequência cura gerações. Como quem sabe que seus filhos, mesmo os que ainda não nasceram, já estão sendo tocados por quem você decide ser hoje. Como quem sabe que o seu propósito não é pequeno, nunca foi. Não é sobre ganhar mais. É sobre ser mais. É sobre viver em tal congruência entre mente, coração e ação que até o tempo desacelera diante de você. E quando você se alinha assim, algo sagrado acontece. E então, como uma chama que não pode mais ser apagada, você caminha. Não como quem espera permissão, mas como quem carrega o decreto. O decreto de quem vibra verdade, de quem vibra propósito, de quem já entendeu que o mundo externo é apenas o último a saber do que você já decidiu internamente. Você não precisa mais buscar, porque agora você emana.
Você não precisa mais correr atrás, porque agora você puxa tudo para si, não por sorte, mas por identidade. Você se tornou aquilo que um dia apenas desejava, e esse é o maior milagre. Quando o querer desaparece e o ser ocupa seu lugar, quando a ansiedade se dissolve, porque a vibração certa já te faz inteiro. Olhe ao seu redor, nada mudou, e tudo mudou. As mesmas ruas, os mesmos rostos, o mesmo céu, mas dentro de você há uma outra frequência. Uma frequência que não aceita mais viver pela metade, que não se contenta mais em sobreviver, que não negocia mais com o medo. Porque o medo só existe onde há separação entre você e o que deseja. E agora essa separação se desfez. Você encurtou a distância com vibração. Você anulou o tempo com certeza. Você eliminou o esforço com presença. E agora, tudo o que vier será espelho. Espelho de quem você se tornou. De quem você ousou ser em silêncio, quando ninguém estava olhando. De quem você decidiu ser, mesmo quando o mundo ainda dizia não. Você venceu o mundo sem lutar contra ele. Venceu ao se lembrar de quem sempre foi. Um ser vibracional, um ser criador, um ser consciente. E essa consciência é liberdade. A liberdade de nunca mais ser vítima, de nunca mais esperar, de nunca mais implorar, de apenas escolher, vibrar e permitir que a realidade obedeça, permitir que as bênçãos te encontrem, permitir que a vida se dobre ao seu novo campo energético, sem resistência, sem esforço, sem luta. Agora respire. Respire como quem sabe que chegou, não a um lugar físico, mas a um estado de poder. Respire como quem sabe que não precisa mais tentar. Apenas sustentar. Sustentar a vibração de alguém que já é. E se algum dia você esquecer, se duvidar novamente, se sentir que tudo está distante outra vez, volte para dentro. Volte para o silêncio onde sua vibração mora. Volte para o centro, para o lugar onde tudo começa, onde tudo se move, onde tudo se transforma, porque você não atrai o que quer, atrai o que vibra. E a partir de agora, você escolheu vibrar como quem já venceu. E o universo já está a caminho.